Que alegria quando me disseram: vamos à casa de Deus. E afinal meus passos se detêm às tuas portas, Jerusalém. Jerusalém, cidade bela, és meu regozijo. Meu coração sempre se alegra quando a ti eu me dirijo. Que alegria quando me disseram: vamos à casa de Deus. E afinal meus passos se detêm às tuas portas, Jerusalém. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus na liturgia. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, eu sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e com essas sirenes tocando desse jeito, você já sabe que eu estou falando de Roma, né? Porque até nos filmes essas sirenes são muito famosas. Aqui, quando não toca o sino, grita uma sirene. Gente, que coisa boa poder estar aqui com você. Esse salmo que eu comecei cantando agora, o Salmo 121, é até com uma melodia de um padre da nossa Diocese de Amargosa, o padre José Raimundo Galvão, que na década de 70, quando estávamos em pleno início dessa reforma litúrgica, muitas coisas estavam sendo musicadas em língua portuguesa e ele deu uma grande contribuição para a Igreja do Brasil com seus cantos. Eu lembro dele aqui hoje também, porque sendo o dia de São José, é o dia do seu onomástico, é também dia do meu onomástico, né? Meu nome é José Raimundo, logo tenho aqui em São José o meu primeiro santo padroeiro. Foi o nome que me foi dado na pia batismal. Gente, vocês sabem que a liturgia prevê que no primeiro domingo da quaresma deveríamos reunir o povo todo em uma assembleia, reunir fora da igreja e a gente entrar processionalmente na igreja cantando a ladainha de todos os santos, porque é justamente o que vai acontecer também no sábado, dia 16 de abril, na terceira parte da vigília da Páscoa. A primeira parte é a celebração da luz, depois é todo o rito da palavra, todas as várias leituras que nós escutamos. Depois tem a terceira parte, que é o rito batismal, que é a celebração sacramental do nosso mergulho no mistério da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E a quarta parte é a parte eucarística daquela vigília, mãe de todas as vigílias. E quando vai se começar essa parte batismal, o que é que acontece? O padre vai em procissão para a fonte batismal cantando a ladainha de todos os santos. Portanto, primeiro domingo da quaresma, a gente começa cantando a ladainha de todos os santos, entrando na igreja, porque a igreja é o retrato daquilo que a gente vai dizer no Domingo de Ramos, o retrato da Jerusalém, aquela Jerusalém do passado, a qual Jesus tantas vezes se dirigiu, mas sobretudo aquela Jerusalém celeste, como nos fala o livro do Apocalipse, aquela que de verdade é o que o seu nome encerra. Jerusalém significa cidade da paz. Que alegria quando me disseram: vamos à casa de Deus, e afinal meus passos se detêm às tuas portas, Jerusalém. O salmista também diz que de Jerusalém se diz que nela todo o ser humano tem a sua origem. Deus fundamenta a origem de toda a humanidade nesta sua cidade santa, não simplesmente na Jerusalém da terra, mas na Jerusalém celeste, como vai dizer a Sagrada Escritura, aquela que é a nossa mãe. Portanto, o padre sai, não é, do presbitério, vai à fonte batismal cantando a ladainha de todos os santos. Com esse rito também a gente começa o tempo da Páscoa, para lembrar uma coisa: o tempo da quaresma, o tempo da Páscoa no sentido de que a quaresma incluída como preparação desse tempo. Isso para lembrar para nós que todo o percurso da quaresma é uma peregrinação rumo às fontes batismais, àquela nossa origem. Porque no fundo, quando a gente fala da fonte batismal, a gente está querendo lembrar o seguinte: no batismo nós fomos mergulhados na Santíssima Trindade, no amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo.
Mas agora eu estou dizendo todas essas coisas e comecei com esse salmo para lembrar o seguinte: eu fico imaginando como era na casa de Nazaré, onde vivia José, Maria e Jesus, esses três se preparando para o caminho para Jerusalém, preparando o farnel, preparando o embornalzinho com a comida que deveriam levar, separando o dinheiro que iriam dar de esmola para os pobres que pudessem encontrar pelo caminho, porque você se lembra quando eles passaram em Jericó, que tinha lá aquele cego pedindo esmola? Os cegos faziam isso, ficavam ali de um canto de outro, os aleijados, os coxos querendo receber uma esmolinha de alguém. Não é quem vai em Romaria, né? Quem vai em Bom Jesus da Lapa, quem vai em Aparecida, sabe que os mendicantes, os pedintes estão ali, porque sabe que as filhas e os filhos de Deus que ali se dirigem têm bondade no coração e ficam esperando também um trocadinho, alguma coisa para poder viver. Hoje em dia tem tanto nessa coisa aí de dizer: olha, não dê esmola a ninguém, porque a esmola, você sabe que com isso você vicia as pessoas, não sei o quê. É verdade que a gente precisa pensar naquilo que dizia, não é, Luiz Gonzaga em uma das suas canções: seu doutor, uma esmola para um homem que é são, ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. Mas isso é uma sociedade que toda precisa pensar e promover a vida e a dignidade da pessoa, não é? Saídas que sejam boas realmente para toda uma sociedade. Não é simplesmente dizendo: eu evito de fazer um ato de bondade, é isso que a gente vai estar mudando a sociedade. Se a gente não vai às causas que estão gerando a pobreza, se a gente não está dando uma educação que de fato tire a pessoa daquela sua condição de sujeição na qual ela se encontra. Então, voltemos à nossa cena lá, pensando em Jesus, Maria e José, não é, se preparando para essa viagem. Eu fico pensando como eles já deviam, enquanto preparavam as roupas, as coisas, como eles deviam pensar já nos salmos, né? Porque quando a gente vai para uma viagem, para alguma coisa, para uma peregrinação, a gente já fica pensando nos benditos, pensando nos cânticos. E eu fico pensando, né, certamente Jesus vai lá, corta uma madeira, faz um cajadozinho, o pai ajuda a preparar aquele cajado para eles fazerem o caminho, não é, aquele cajado que ao mesmo tempo se coloca nos ombros com uma trouxinha pendurada. Você ficar pensando em todas essas cenas, em todas essas beleza que é pensar nessa peregrinação. Ora, nós que estamos fazendo o nosso percurso da Quaresma, estamos fazendo um caminho. E quando nós pensamos e invocamos os santos no início da Quaresma, e quando nós vamos fazer isso na noite da Páscoa, a vigília da Páscoa, é para a gente pensar que o caminho para o céu a gente não faz sozinho, que o caminho de retorno à nossa origem batismal a gente não faz sozinho, a gente precisa do apoio um do outro. Não é sozinho que a gente vai. Eu não sei se você se lembrou, na década de 90, não sei se é 1990 ou 92, 90, eu não me recordo exatamente o ano, houve Olimpíadas nos Estados Unidos. Quem for aí bom de Google, que está aí assistindo, pode até botar aí, procurar e ver aí qual foi o ano das Olimpíadas nos Estados Unidos, me dizer aqui, para a gente deixar o dado seguro. E houve as Paralimpíadas em Seattle, e ali tinha a corrida de 100 metros. E tinham as crianças desábeis, não é? Crianças especiais correndo. Uma delas tropeça. E quando ela tropeça, as outras vêm para trás, agarram a criancinha que caiu, levantam a criancinha, e eles se põem a caminhar. E aí vem uma menininha que tem síndrome de Down, vem, dá um beijinho nele e diz: tudo vai ficar bem. E os 9 se deram os braços e grudaram um no braço do outro e foram os 9 para o lugar da chegada, para a linha de chegada. E o estádio, vendo aquela cena dos 9 que caminhavam junto, aplaudiam. Eu fico pensando o seguinte: o céu é assim, todas as santas e todos os santos que estão lá de cima, olhando a nossa caminhada na terra, e vê quando algum da gente cai, e fica maravilhado quando alguém que caiu tem um irmão que vem, abraça esse irmão, dá um beijinho nele e diz: se levanta, porque tudo vai ficar bem. E vão todos juntos, não simplesmente fazendo uma concorrência, no sentido de que estão na disputa um com o outro, mas que estão correndo juntos, que estão juntos para chegar naquela meta que é a meta desejada
por Deus. Tem um outro detalhe, não é, dessas criancinhas que vêm às 9 aqui para o encontro, daquela que caiu, que eu penso também que esses santos e essas santas do céu, na medida que nós cantamos a sua ladainha, que nós invocamos esses santos e essas santas, eles vêm ao nosso encontro, vêm em nosso socorro. São eles que, com a sua intercessão, pedem por nós, pedem a Jesus para nos dar o sustento, para nos levantar da nossa queda. Como diz a canção, né? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Então hoje, nesse nosso itinerário rumo à festa da Páscoa, estou chamando todas essas coisas porque hoje é festa de São José. E entre os santos e as santas que nós vamos invocar na noite da Páscoa, tem este santo, São José, que, como nós vemos, foi um peregrino. O texto do Evangelho de hoje, eu estou olhando aqui para o Evangelho de Lucas, pode ser o de Mateus, mas eu estou olhando para o Evangelho de Lucas no capítulo 2, versículos de 41 a 51, mostrando que os pais de Jesus iam todos os anos para Jerusalém na festa da Páscoa. Na festa da Páscoa, eles faziam a peregrinação para a Páscoa. Eles caminhavam para celebrar a Páscoa em Jerusalém todos os anos. Então, como nós celebramos a Páscoa, essa família também celebrava a Páscoa. José é, para mim e para você, o modelo de alguém que celebrava a Páscoa com o seu povo, que cumpria o seu dever religioso de celebrar a Páscoa em Jerusalém. Não é? De acordo com a lei da lei mosaica, do livro do Deuteronômio, no tempo de reforma que houve em Israel, o culto foi centralizado e a Páscoa, Pentecostes, a festa das cabanas, eram festas que eram celebradas em Jerusalém. E José cumpre esse dever como pai de família, leva a sua família para participar da festa. Aqui também eu vejo um detalhe muito interessante, que nesse ano da nossa campanha da fraternidade, que está falando sobre educação, a gente vê José como aquele que introduz o seu filho na tradição do seu povo. O tempo da Quaresma é esse tempo em que a gente toma consciência de que é povo da aliança. José educa Jesus na consciência de que ele é membro desse povo da aliança. O capítulo 6 do livro do Deuteronômio, dos versículos 4 ao versículo 9, Deus diz para o pai de família, não é, do seu povo: olha, tu deves, aliás, começa assim: escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é único. Tu deverás amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Tu deves pegar esse mandamento, escrever e amarrar no teu braço, colocar na tua testa, botar no umbral da tua casa. Tu deves falar deste mandamento com o teu filho enquanto tu estás em casa, sentado, quando está caminhando pela estrada. E aí uma coisa é o seguinte: José foi quem ensinou essa oração que o judeu repete todo dia: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Jesus ouviu essa palavrinha da boca de José, até que ele decorou. Então eu vejo José como também um modelo de educação de quem nutre a memória do filho. Você, pai, mãe, como é que você está educando a memória do seu filho como pertencente a um povo, e que tipo de coisa a gente está botando na memória do filho da gente? Hoje em dia, o pai e a mãe, às vezes, tão estressado, tanta coisa, pega o celularzinho, né, bota na mão do filho e o menino já fica ali, o menino fica se distraindo, e já não é você mais que nutre a memória do seu filho e da sua filha. Você deixa que os joguinhos eletrônicos façam essa parte que deveria ser a sua. Como é que você nutre com afeto? E é interessante porque a gente memoriza também a base de afeto. Memória é feita com afeto. Então, se você aprende uma história no colo do pai, no colo da mãe, a história não vai ser só a palavra, a história vai ser o medo que ele sente, a alegria que ele sente, o cheiro do pai, o cheiro da mãe, o calor que ele sentiu no colo, quando se sentiu medo daquela história. Tudo isso é um conjunto de coisas, de afeto, que é dado, que é transmitido para um filho, para uma filha. Aí nessa história do Evangelho de hoje, né, a gente já sabe que, ok, obrigado Meire já pesquisou aí, já disse que as Olimpíadas de Atlanta foi em 1996, é isso mesmo, década de 90, eu estava muito seguro, o ano de 96, muito obrigado pela assessoria direta. Então,
por causa da historinha que eu contei aqui, né, das crianças. Então, voltando a José e essa história do evangelho de hoje, Jesus com 12 anos vai para Jerusalém com os pais, e lá o menino, em vez de voltar com os pais, ele fica no templo com os doutores. Os pais voltam porque o menino podia ir ou com o pai ou com a mãe Maria pensa que ele está com José, José pensa que ele está com Maria. Quando param para se reunir de noite, não encontram o menino. Não estava nem com o pai, nem com a mãe, nem com as mulheres, nem com os homens. Eles voltam para Jerusalém, vão encontrar Jesus lá no templo, discutindo com os doutores. E depois Maria diz: meu filho, nós estávamos angustiados, teu pai e eu. E Jesus diz: vocês não sabiam que eu devia me ocupar das coisas do meu pai? Depois diz que Jesus voltou para casa com eles, para Nazaré, e lhes foi obediente. Olha aqui uma coisa que é muito interessante, que José serve de modelo. José e Maria, mas hoje é dia de São José, a gente está olhando para São José. Uma tarefa que é muito interessante é que José era um homem obediente. Ele ensinou a Jesus o Shema. Shema significa escutar, e escutar e obedecer tem a mesma raiz. Ensinar a obediência, às vezes é fácil, mas Jesus ou José só pôde ensinar a obediência porque ele era obediente, porque ele escutava. Ele foi quem primeiro escutou. E agora ele vai ser modelo não somente de quem obedece, mas modelo de quem sabe se comportar diante da obediência do outro. Porque quando você é superior, está numa relação de superioridade, você precisa ter muita delicadeza. O pai está numa relação de superioridade em relação a um filho. Então aqui precisa de muita delicadeza para você não sufocar, para você não oprimir, para você saber acolher. Quem tem uma posição dentro de uma empresa, que é uma posição de mando, que tem outros que você precisa orientar, precisa dizer sim, precisa dizer não, precisa cortar, precisa proibir, coibir certas coisas. Aí precisa muita delicadeza para você lidar com a obediência do outro e não exasperá-lo. E não ser pessoa manipuladora do outro, e respeitar o projeto de vida que o outro tem e o projeto de Deus para aquela pessoa, e fazer também a pessoa descobrir o projeto de Deus na vida dela. José, ele vai descobrir esse momento ali agora, nessa palavra de Jesus também. Vocês não sabem que eu devo me ocupar das coisas do meu pai? Como a gente colocar também o outro no seu devido lugar, que é aquele lugar onde ele deve ser obediente. Às vezes tem gente que diz assim: não, eu poderia ter feito isso antes na minha vida, agora já é muito tarde, isso, aquilo. Mas quem sabe agora é a hora de Deus se manifestando para você. É a sua consciência sendo tocada, sendo formada. Quando é que a hora de Deus chega? José já estava pronto desde o início. Olha as passagens que vão acontecendo na vida de José. Ele foi de madrugadinha para de noite, no meio de um sonho ele acorda, é obediente, vai para o Egito, fica lá, de novo o anjo vem, intervém, manda ele voltar para a Terra Santa, né, para Israel, e ele volta. Mas aqui agora a gente de novo tem outro momento de uma intervenção divina pelas mãos de Jesus na vida dele. Então a gente tem que estar pronto em qualquer momento da vida da gente para ser obediente, para escutar o chamado de Deus como ele está se manifestando. Às vezes o chamado de Deus não vem daquela forma redondilhada que a gente pensa, né, de um momento muito particular e muito especial em que a gente sentiu arrepios na vida. Não, às vezes pode vir de uma forma chocante, de uma forma dura, mas que você se dá consciência de alguma coisa que era muito importante para você, que você até agora não deu ouvidos, mas agora seu coração começa a balançar diante daquilo. Escuta isso que Deus está dizendo, ouve a voz de Deus falando agora, nesse momento, nessa hora, não deixe para depois. Então José é esse modelo de quem escuta. Aí tem uma outra coisa que eu fico pensando o seguinte: José ensinou a Jesus essa oração, né? Shema Israel, etc. E Jesus vai aprender dos lábios de José e depois vai repetir também isso. Mas eu fico pensando assim, a coisa que deve ter sido mais linda que José escutou da boca de Jesus foi quando Jesus deve ter pronunciado a palavra Pai para ele. E ele ouviu o verbo divino chamando-o de Pai. E ele sabe que é um título indébito, que é um título que é de certa forma imerecido, porque ele não é pai segundo a carne, mas ele é pai segundo aquilo que a lei lhe manda ser. Mas ele acolhe essa paternidade. É preciso a gente acolher aquilo como é na vida da gente. Não era filho das suas entranhas, mas era filho do seu coração. Então pode ser que agora a vontade de Deus na sua vida se manifeste de um outro jeito, não daquele jeito que você queria,
mas é como Deus quer e a gente precisa saber acolher. Mas pensa nessa emoção forte de José, sentindo o nome de pai brotando da boca de Jesus. E é verdade, José certamente pensou: eu não sou pai segundo a carne, mas na terra toda paternidade procede de Deus. E ele acolhe essa paternidade que procede de Deus e passa a ser na vida de Jesus esse reflexo do amor do Pai. Eu disse que Jesus, quando não, ficou lá no templo, e quando os pais se dão conta de que ele não está, volta, e José procurou e ele não estava ali no meio da caravana. Caravana em grego se diz sinodia, que é uma palavra que tem a mesma raiz da palavra sínodo, que é esse processo que nós estamos vivendo na igreja, um processo sinodal. Portanto, eu diria assim no dia de hoje, para usar uma palavra, um termo assim, São José é o homem da sinodalidade, ou seja, que caminha junto. Sínodo significa fazer um caminho com o outro. Então José é aquele que caminha com a gente. E se ele caminha com a gente, ele nos estimula como nosso exemplo, é nosso formador. A gente pode olhar para ele e aprender com ele. Então José nos remete também a essa imagem de que nós não somos aventureiros solitários. Nós somos pessoas, e José é um modelo de homem de silêncio, não é? Ele era um homem de solidão, mas de solidão solidária. Não é da solidão no sentido do isolamento. É aquela solidão de quem se faz uma coisa só, também com o seu Deus, e pode cumprir a vontade de Deus. Nós começamos essa semana escutando a voz do Pai, que dizia para nós: este é o meu filho amado. E o que é que deve ter significado para José ouvir sempre a voz de Jesus? E saber que esse filho amado por ele, sobretudo, era filho amado de Deus. José soube acolher na sua vida Maria e Jesus. Hoje também peçamos a São José que interceda por nós, para que nós saibamos acolher na nossa vida a presença de Jesus, palavra encarnada, palavra que nos provoca, palavra que nos coloca na linha daquilo que é o mais profundo de cada um de nós, a nossa vocação. Quando nós, no domingo primeiro da quaresma, fazemos esse rito de cantar a ladainha de todos os santos entrando na igreja, queremos lembrar a nossa altíssima vocação. A Gaudium et Spes, no número 22, a Lumen Gentium fala, não é, da vocação de todos os cristãos, todos na igreja são chamados à santidade, mas o Lumen Gentium, a Gaudium et Spes 22, diz que Jesus é aquele que nos revela a nossa altíssima vocação. E a nossa altíssima vocação é justamente olhar para cima e ver que essa Jerusalém celeste é a nossa mãe, povoada dos santos e das santas. Ela é o nosso modelo e ela é também como aquele imã que nos atrai. A nossa altíssima vocação é sermos santas e sermos santos, nada menos do que isso. Ou seja, não falirmos nessa nossa vocação, mas se cairmos, que possamos ser capazes de nos entreajudar, de vir ao encontro do outro e levantá-lo, e aceitar quando o outro também vem e te levanta, não fazer birra. Porque tem gente também que é assim, né? Já que eu caí, também não me levanto mais. Não pode ser assim, não. Se a coisa não vai como você está querendo, como você vai desejando, seja humilde. Humilde, né? Isso significa que tá no nível da terra. Aquele menininho, né, que caiu, ele ficou no nível da terra, no nível do pó. Ele aceitou a ajuda dos outros que vieram ao seu encontro. Acolhamos hoje a ajuda que nos vem do testemunho de São José, a sua intercessão que nos ajuda, o seu exemplo que nos estimula. São José, rogai por nós. Minha amiga, meu amigo, a bênção de Deus sobre você nesse dia, que nos estimule, que nos ajude para realizarmos a nossa vocação. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Eu quero fazer chegar aqui meu abraço a quem está acompanhando essa nossa live ao vivo, não é? Na madrugada brasileira, na manhãzinha daqui da Europa, a Maria das Graças, não é? Um abraço para ela, para a Rose Santos, para Daci Sampaio, para Diego Alves, para a Sueli que é aí de Conceição do Almeida,
o Diego também aqui, a Leilan Cerqueira, um abraço para a Emília Me Costura, que está aqui entrando nesse perfil, um abraço para vocês. Eu vou salvar aqui esta live dizendo a você, curta esta live, encaminhe. Você conhece alguém que se chama José? Hoje é dia do onomástico dele, manda essa live para ele, algum José ou alguma Maria. O nome José significa Deus acrescenta, Deus faz crescer. Então Deus é aquele que nos dá a graça de fazer crescer. Então, se você conhece algum José, alguma Josefina, algum Joséildo, tudo tem o nome José, vai pensando aí em que você conhece, manda essa live aí para essa pessoa, para que o exemplo de São José o estimule, né? Alguma Maria José, ou como eu já disse, o José Maria, e aí vai. Então, salva, curte, encaminha, faz tudo isso. Muito obrigado a vocês que estão se inscrevendo também no nosso canal. Eu vi esses dias pessoas novas chegando aqui no nosso perfil do Instagram, lá no nosso canal do YouTube. Vai lá, você já que curtiu vídeos que você já viu antes e não tinha curtido ainda, vai lá e faz isso, custa pouco, né? Só chegar lá e dar um cliquezinho, faz isso, pelo menos, que é isso. Não seja preguiçoso nem preguiçosa. Eu vi que tem gente que aproveita isso o fim de semana para ir curtindo todos os vídeos que assistiu durante a semana. É uma coisa boa, boa prática essa. Muito obrigado. Olha, eu vou sair para pregar um retiro, vou fazer uma manhã de retiro hoje. Eu não vou ter tempo, já estou aqui um pouquinho atrasado, não vou ter tempo de mandar o áudio hoje. Para quem recebe o meu áudio, vai receber agora esse vídeo. Você que tem o costume de mandar o áudio para outras pessoas, hoje você encaminha o vídeo, não é para essas pessoas, porque não vou conseguir, né, fazer isso. E lá no YouTube só vou conseguir bem mais tarde, não é, passar para o nosso canal lá, porque agora é correr a favor do tempo. Gente querida, fique com Deus, um sábado abençoado e na companhia de São José.